Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Kelvin, Renan, boa noite. Se estiver ouvindo bem, dá um joinha aí, por favor. Bem-vindo aí, pessoal. Gustavo, hoje a gente tem uma live bem legal com o professor Vandré, tá? Vandré Casagrande Figueiredo. Nós vamos falar hoje sobre hipertrofia, adaptações moleculares, aspectos moleculares. Felipe, boa noite. Elusa, boa noite também. Tá ouvindo bem todo mundo aí? Ok. Tô só esperando o professor Vandré ele aparecer, já pediu aqui olhar aqui com ele. Pessoal, hoje o tópico é inédito, tá? Vai ser topado hoje o tópico. Hoje, bom, boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. Como é que tá? Tô ótimo. Tá todo mundo ouvindo bem o professor Vandré, pessoal? Dá um joinha aí, fazendo favor. Aí eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, hein, Vandré? Tá só um pouquinho alto meu volume aqui, deixa eu baixar. Perfeito. E aí, como é que tá aí? Estados Tranquilo? Unidos. Tá tranquilo? Por Cadê, enquanto, cadê a tranquilo. máscara? Todo mundo falou, a foto da máscara foi sensacional. Exato. É, muito bom. Tá, eu vou dar Como é que alguns estão as coisas aí? recados. Aqui tá um calor danado, tudo parado também, né? Mas aqui em Petrolina, assim, só teve um caso registrado mesmo, confirmado. É porque é Nossa, interior, né? Interior, agora Recife, Natal, aí Fortaleza, tá bem alto o número de casos lá também. Que assim, o epicentro aqui é São Paulo, né? Não teve jeito. sim. Pessoal, quem está chegando aí, tem um aviãozinho na parte inferior, clica no aviãozinho, tá? E compartilha aí com 10 colegas de profissão. Vamos convidar essa galera, porque a live de hoje vai ter conteúdo, tá? Pedrada, conteúdo pesado. Vamos quebrar mito aí, ó. Professor Vandré é conhecido aí por cara que quebra mito aí na área Quem dera. de biologia molecular, na área de musculação, então vai ter muito conteúdo aí novo para vocês que estão chegando aí, tá? Pessoal, quem não conhece o André, tá? Eu acho que é pouco provável, todo mundo que está aqui acho que já conhece ele. Depois que acabar a live, clica lá no Instagram dele e segue ele, que ele produz um conteúdo excelente, de altíssimo nível. Então vale a pena seguir o professor André. Vou falar um pouquinho aqui do. Oi? A live fica disponível depois, não fica? Fica Fica 24 disponível? horas. Ela fica 24 Beleza. horas. Ok? Legal. Pessoal, para quem não conhece o Vandré, eu vou apresentar o professor Vandré. O professor Vandré ele é graduado em Educação Física pela URGS. Ele também fez mestrado em Bioquímica pela URGS e trabalhou no Instituto Karolinska, na Suécia. Para quem não conhece, o Instituto Karolinska é onde que surgiu o Prêmio Nobel. Ele teve aí a honra de trabalhar lá. É um dos meus sonhos um dia ainda visitar o Instituto Karolinska. E eu acho que assim, deve ter sido uma experiência fantástica. Fez doutorado na Universidade de Auckland, né, University of Auckland, e atualmente ele mora nos Estados Unidos. Ele é pesquisador nos Estados Unidos na University of Kentucky. Tá? Primeiramente, Vandré, quero agradecer muito aí o convite. Que isso. Tá? É uma honra aqui para mim, para o MBE Brasil. Agradeço aí o seu tempo, a disponibilidade sua. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo essa live vão aproveitar muito a sua experiência de pesquisa, a sua experiência teórica, a sua experiência prática, para a gente discutir dados, evidências científicas aplicadas à musculação. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Não, Pode que falar isso. aí Eu que uns dois agradeço. minutinhos aí, para você, se você quiser ir falar. Não, é só agradecer o convite. Vai ser bem legal um papo aí com o pessoal sobre hipertrofia muscular. Vamos ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas, talvez botar algumas coisas principalmente que a gente tem pesquisado aqui, ver se a gente consegue trazer, porque tem muito, que nem a gente fala, tem muito
conceitos talvez que não estão totalmente definidos na ciência atual e que a gente acredita que, com o trabalho que a gente tem feito aqui, a gente possa desmistificar algumas coisas sobre hipertrofia muscular, principalmente. Mas, no geral, o nosso interesse mesmo é entender como que a gente regula a massa muscular, né? Porque isso não é só uma questão de a gente quer ser monstro, quer ser gigante, não é só isso. A gente quer também trazer entender como que a massa muscular é regulada para que a gente possa aplicar em situações clínicas relevantes, como, por exemplo, pessoas acamadas, pessoas que têm que ficar hospitalizadas, pessoas sarcopênicas, pessoas que têm condições de desuso em geral, que acabam tendo perda de massa muscular, que a gente sabe que é muito importante para a saúde. Então, tudo que a gente vai falar aqui, claro que tem implicação para a academia, para a musculação, mas elas principalmente têm implicação clínica muito relevante. Eu espero que a gente possa discutir esses assuntos. Ô, André, tem jeito de você dar uma olhadinha no seu áudio, que o pessoal está falando que está um pouquinho baixo. Não é, talvez é no microfone seu, eu não sei se o seu microfone tem um regulador de áudio, de volume. Talvez. Vocês estão me ouvindo muito baixo? É um pouquinho só, tem como aumentar mais? Deixa. Se eu tirar o meu fone, será que ajuda? Eu acho que ajuda, que eu tirei. E agora? Fala. Melhorou? Melhorou, mas você desconectou? Desconectei. Agora, tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, mas vocês... O problema é que está dando microfonia. Então, melhor eu botar o fone de volta, certo? Põe o fone, pode pôr. Aí fica sem microfonia, mas fica baixo. Isso, beleza. Mas tá bom, é só falar um pouquinho mais alto que eu acho que dá para ir. Né? Beleza, eu vou falar mais alto então. Isso, então vamos lá. Primeira pergunta aí, André. Eu vou pegar uma área que você é especialista, é um dos pioneiros nessa área em relação aqui na pesquisa no Brasil, é sobre biogênese. Então eu gostaria que você primeiro explicasse, né, qual que é o papel da biogênese ribossomal na síntese proteica e qual que é o seu impacto na hipertrofia muscular. Então explica primeiro o que é a função do ribossomo, o que é essa biogênese ribossomal e qual que é o impacto na síntese e na hipertrofia. Beleza. Então, a biogênese ribossomal, o que é o ribossomo, em primeiro lugar, né? Então, quando todo mundo ouve falar em hipertrofia muscular, quando todo mundo fala em hipertrofia muscular, o que é o mecanismo principal de hipertrofia muscular? O pessoal fala, principalmente, é o quê? É síntese proteica, que é o que o pessoal foca bastante, que é o aumento da síntese proteica sobre a degradação proteica, que vai levar um balanço positivo, e isso geraria hipertrofia. E quem faz essa síntese proteica são os ribossomos, certo? Isso é o que a gente estuda. Mas por muitos e muitos anos, ou pelo menos até 2015, digamos assim, ou até 2012, por aí, o que se falava muito era que a síntese proteica ela é aumentada agudamente, digamos assim. Ou seja, tu faz uma refeição, ou qualquer estímulo anabólico, faz uma refeição, ou treina, ou os dois combinados, e tu aumenta a síntese proteica. E essa síntese proteica seria uma síntese, um efeito agudo. Então, em questão de horas, ou no máximo questão de 24 horas, mas o pico ali gerando em questão das primeiras 24 horas após o treino, por exemplo, tu tem um aumento da estimulação da síntese proteica. E isso sempre foi um dogma muito... as pessoas acreditavam por isso por muito tempo. Então, existe no campo da fisiologia muscular, digamos assim, um dogma que, por algum motivo, todo mundo... Essas ideias vieram lá dos anos 90, dos anos 2000, e a partir daquele momento todo mundo pesquisou sobre isso. E aí se criou, infelizmente, no campo, um viés de confirmação. Todo mundo pesquisa isso, ninguém pesquisa outra coisa, e acaba com que todo mundo acreditava que o que leva à hipertrofia é o aumento de síntese proteica após uma sessão de treino. E essa sessão de treino é muito rápida, ela dura algumas horas. Então, qual era a ideia? Bom, o teu músculo ou a tua célula já tem os ribossomos suficientes e esses ribossomos são suficientes para gerar hipertrofia, para aumentar a síntese proteica. E sempre se pensou que o número de ribossomos não é determinante para a hipertrofia, porque eles estão ali, eles aumentam a velocidade de tradução, eles aumentam a síntese de proteínas,
Então, ou seja, eles estão parados e eles se engajam em tradução, ou se engajam em síntese proteica. Então, as pessoas acreditavam que isso não era... e tem alguns papers dos anos 2000, do início dos anos 2000, onde eles falavam categoricamente, ó, a síntese proteica pode ser aumentada após o treino e não depende do número de ribossomos. Então, a síntese proteica pode ser elevada. Então, ela não é importante. Só que nunca se viu o contrário. Nunca se... Ok, tudo bem, tu pode aumentar a síntese proteica, mas será que o número de ribossomos não é relevante para a síntese proteica ao longo de forma crônica, digamos assim? Então, o conceito mais recente, que começou a ser pesquisado desde os anos 2012, por aí, até agora, é que o estímulo do treinamento pode aumentar o número de ribossomos, ou seja, a biogênese ribossomal, ou a produção de ribossomos a partir do estímulo anabólico. E o que a gente agora entende é que tanto uma sessão de treino pode aumentar agudamente a síntese proteica ao curto tempo, que não é que a quantidade de ribossomos não é importante, ou ela consegue ser elevada, cada ribossomo faz mais rounds, ou faz mais, como eu posso dizer? Ciclos de síntese proteica, né? Então, isso a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, tu também aumenta, com o treino, tu aumenta a síntese desses ribossomos. Mas isso é devagar e ocorre, é um aumento gradual e ao longo prazo. Então, é o acúmulo, cada sessão de treino tu acumula biogêneses ribossomais que vão aumentando e ao longo do tempo, a tua quantidade de ribossomos está aqui, ela parte para mais. Então, ao longo do tempo, o que acontece é o aumento da síntese proteica no estado de repouso ao longo do tempo. E com as pesquisas, como todo o campo da fisiologia muscular estava engajado nessa ideia de que a cada sessão de treino tu aumenta a síntese proteica e tu aumenta a quantidade de proteínas no teu músculo, então cada sessão de treino tu aumenta, sei lá, X gramas de proteína por dia. E acabou. Esse é o efeito do treino. E o que a gente está entendendo agora com o estudo da biogênese ribossomal é que o treino é muito mais complexo. Ele gera efeitos que vão ser vistos ao curto, mas ao longo prazo. Então, um cara que treina, faz diversas repetições e acumula biogêneses ribossomais e acumula essa que a gente chama de capacidade de tradução, ou seja, tem mais ribossomos, e no estado de repouso, esse músculo vai acabar traduzindo levemente a mais. Então, digamos que eu tenho um gráfico de síntese proteica, aqui é o início, tem o treino, e ele aumenta e depois ele baixa. Mas ele nunca, com o aumento, ele não vai estar aqui nessa linha, ele vai estar aqui, ó. Então, depois aqui. Ele vai, no repouso, sem ser estimulado, tu vai ter um aumento de síntese proteica. E a gente acredita que esse aumento de síntese proteica no repouso, por conta da biogênese ribossomal, é mais determinante para a hipertrofia do que os efeitos agudos do treinamento. Porque uma das coisas que a gente tem notado, principalmente no estudo do metabolismo proteico, é que boa parte dessa taxa de síntese proteica que se verifica com uma sessão aguda, ela é decorrente da degradação proteica. Então, estudos lá da década de 90, quando se verificou a taxa de degradação e a taxa de síntese, se verificou que elas estavam muito correlacionadas. Ou seja, toda essa síntese, essa síntese de proteínas que se dava com a sessão de treino, ela era muito por conta dos aminoácidos que eram degradados pelo exercício e causava uma retroalimentação na síntese. Então, tu tem o teu músculo, degrada eles, aumenta o pool de aminoácidos e esses aminoácidos é que vão fazer a síntese proteica. Então, eu não vou dizer que é um ciclo fútil, não é isso, mas que boa parte desse aumento de síntese proteica não é necessariamente anabólica. Ela é meio que de reconstrução, ela é meio que de regeneração, por exemplo. E não necessariamente ela necessariamente vai causar hipertrofia. Então, o que a gente tem dito agora, mas desde 2015, quando saiu um artigo do meu laboratório e de mais 2 laboratórios de forma independente, demonstrando que a quantidade de ribossomos que tu consegue adicionar ao longo do tempo se correlaciona melhor com a hipertrofia. Consegue se relaciona bem com a hipertrofia que tu atinge ao longo do tempo. E isso é uma coisa que faltava na literatura. Porque na literatura científica, 2 ou 3 artigos tentou determinar se essa hipertrofia, se essa resposta aguda do treinamento,
se ela gera hipertrofia ao longo do tempo. E nunca conseguiu se mostrar isso, sempre estava desconexo esses dois. Sim. Então tinha um buraco na literatura. E a gente acha que esse buraco é principalmente respondido através desse aumento da síntese proteica ao longo do termo em situações de repouso. Então, digamos, um bodybuilder que treina pesado, ou etc., os ribossomos, ele pode ser que o ribossomo dele é tão atuante quanto de um destreinado, em repouso. Mas como ele tem muito mais, esses ribossomos engajam, e é um pouquinho a mais. Mas esse pouquinho, ao longo do tempo, determina as respostas hipertróficas. Essa é o que a gente tem defendido mais recentemente. É bem legal esses trabalhos que você citou. Eu queria saber o seguinte, essa janela de tempo, tá, para gerar a biogênese ribossomal, os estudos eles trabalham com qual janela de tempo? Quantas semanas para avaliar isso aí? Esse aumento, e se você lembrar em percentual, quantos por cento aumenta também? Pois ainda, infelizmente, os estudos estão ainda muito recente ainda essa pesquisa. Desde 2000, digamos assim, o primeiro estudo que determinou de fato que existia uma resposta anabólica envolvendo a biogênese ribossomal em vivo foi de 2012, em que a gente publicou lá no Karolinska. Foi a primeira vez que eu fui coautor, que a gente demonstrou pela primeira vez que em modelo animal, em roedores, em camundongos precisamente, tem toda a resposta de biogênese ribossomal no músculo. Foi só em 2012. E só 3 anos depois, em 2015, é que a gente conseguiu mostrar isso em seres humanos. E desde lá para cá, o que eu posso te dizer é que existe a resposta de biogênese ribossomal com o exercício se dá talvez na casa de 20%. Com uma sessão, tu aumenta a síntese que a gente chama de RNA ribossomal. Então, esse aumento na transcrição do gene do DNA dos ribossomos aumenta em uma questão de 20% ali a taxa com uma sessão de treino. E isso, com o acúmulo disso, talvez ao longo do prazo, em questão de algumas semanas, acho que os estudos mais recentes talvez estejam falando na casa dos talvez o acúmulo de 2 semanas de ser suficiente para tu identificar ou perceber ou observar, digamos assim, um aumento da quantidade de ribossomos. É relativamente rápido, mas precisa do acúmulo de algumas semanas. Mas, claro, tu vai ter depois... que é uma questão difícil de determinar, porque Sim. tu tem esse aumento da quantidade, na concentração, digamos assim, na concentração de ribossomos. Mas, ao mesmo tempo, o músculo também está aumentando. E quando o músculo aumenta, ele dilui a quantidade de ribossomos. Então, é uma concentração em conteúdo. É difícil, sim, mas ele aumenta com o acúmulo de algumas sessões. Tu já pode observar o aumento da concentração de ribossomos, e isso mais tarde leva ao aumento da massa muscular. Mas é questão de algumas semanas, digamos assim. É bem difícil de observar. E para gerar, né, esse estímulo da biogênese ribossomal, somente o treinamento de força ou qualquer outro tipo de treinamento, e se recursos nutricionais, suplementares também podem estimular? Essa é uma boa pergunta, Ricardo. Infelizmente, a gente ainda está na casa ainda de determinar o que ocorre ainda, como que ocorre. Muito pouco conhecido as respostas ainda, mas o que dá para dizer é que talvez tenha um mecanismo através, assim, da mesma forma como tem da leucina e mTOR, por exemplo, o mTOR complexo 1 para a síntese proteica, o mTOR também está associado com a síntese, com a biogênese ribossomal. Então, é possível que mecanismos que ativam o mTOR, assim como ativam a síntese proteica, também ativariam biogênese ribossomal. Então, por exemplo, aminoácidos como a leucina, talvez, ou BCAA, talvez, eles podem influenciar, talvez, positivamente na síntese de ribossomos. A gente publicou um trabalho em idosos, em que a gente ofertou 10, 20, 30 e 40 gramas de whey protein. A gente percebeu que nos idosos só 40 gramas conseguia aumentar a síntese proteica, a biogênese ribossomal, que é uma dose que também a gente conhece nos idosos, que é tu precisa de mais, digamos assim, uma dose que em 20 gramas em jovens aumenta a síntese proteica, em idosos tem que ser 40. Né? Eles têm uma resistência anabólica.
E a gente achou a mesma coisa em biogênese ribossomal. Então, talvez aminoácidos ou proteínas aumentariam a biogênese ribossomal. Talvez. A gente tem essa ideia, faz sentido fisiologicamente, mas a gente precisa ainda de estudos clínicos e estudos em humanos para determinar se isso realmente ocorre. Mas existe, sim, a hipótese de que esse é o caso. Eu achei bem interessante, o André, você falou com uma propriedade incrível, mesmo porque você pesquisa, essa é a sua área de atuação. Então, o pessoal que está assistindo a live, depois manda para mim um direct que eu envio todos os artigos que o André publicou nessa área. Ele publicou, acho que 4 ou 5 artigos nessa área, então só mandar para mim um direct que eu entrego para vocês também. Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, depois dessa aula que você já deu de biogênese ribossomal, vamos falar de um tema mais prático para os nossos ouvintes aí. Vamos falar um pouquinho sobre volume de treino. Porque dentre as variáveis, né, o volume de treino, ela é tida, né, por alguns pesquisadores, por alguns doutores, como um patinho feio. O que eu quero dizer com isso? Alguns pesquisadores, eles falam que a intensidade, né, é muito mais importante que o volume. E eles falam que um baixo volume de treinamento já é suficiente para otimizar a hipertrofia. Então, eu gostaria de saber, André, qual que é o seu posicionamento em relação ao volume de treino. Existe um volume ideal de treino? O volume de treino ele deve ser adaptado para o nível de treinabilidade do indivíduo? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, o que a gente tem, pelo menos o que eu acredito, que eu acho que alguns colegas acho que vão concordar comigo, é que existe essa ideia de que a intensidade do exercício é mais importante para as respostas hipertróficas, né? Mas principalmente aquela intensidade que não necessariamente é a intensidade de carga, mas sim a intensidade de percepção de esforço, onde se sentir extremamente fadigado é importante, né? A esmaga que cresce, etc. E o que a gente tem, o que eu acho que a literatura tem sido bem direta, assim, principalmente as pesquisas, principalmente muitos grupos brasileiros têm demonstrado, é que o volume é realmente importante, assim, pros ganhos hipertróficos. E, infelizmente, eu acredito que no nosso artigo de 2015, agora não lembro quando foi o artigo que a gente publicou, eu, o Belmiro e o Gabriel, a gente falou que talvez exista, sim, essa ideia de que existe uma curva, né, onde tem os ganhos máximos e depois daqueles ganhos ele diminui, em que cada sessão extra seria um detrimento para a resposta hipertrófica. Mas até onde a gente sabe, não esse pico onde existe, acho que quase todo mundo aceita que existe, quanto mais séries, mais tu ganha, ou maior a resposta hipertrófica, até um certo ponto, até que depois ele diminui. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas não necessariamente concordam aonde que é esse pico. Essa que eu acho que é a questão. Mas eu tenho a minha ideia, o que a boa parte das pessoas falam, é que a hipertrofia simplesmente ela tem uma reta, ela é linear com o aumento do volume de treino. Mas, é claro, se tu fizer 2 séries, é o dobro de séries do que fazer uma. Então, tu tem um ganho muito grande. Mas, aumentar uma série depois que tu faz 15 para 16, o retorno não é tanto quanto o dobrar, né? Então, cada série a mais que tu faz, ela tem retornos menores do que se tu fizesse num volume mais moderado. Então, fazer 26 ou 25 não tem tanta diferença. Mas fazer 4 ou 5 é uma diferença bem maior. Então, a gente acredita que esse volume, digamos assim, entre 10 e 20 séries semanais, é um volume, digamos, de moderado a alto que seria suficiente para gerar respostas ótimas. A prescrição de treino que usa menos séries, principalmente quando a gente está falando de séries semanais, não séries da sessão, menores que 10, eu acredito que é bem pouco provável que seja otimizado, a resposta vai ser otimizada nessa área. Acho que está bem demonstrado na literatura que a gente precisa de mais do que, no mínimo, umas 12 séries semanais por grupo muscular. E se a gente falar, então, de membros inferiores, nem se fala. Membros inferiores é bem possível
umas 16 séries por aí, no mínimo 16, a gente está falando de um volume ideal. Passando disso, passando por um volume muito grande, aí as coisas começam a ficar meio... A gente não conhece muito bem, né? Porque uma coisa é tu fazer algumas sessões de treino de volume alto, outra coisa é fazer um ano inteiro ou todas as sessões com volume alto. A gente não conhece essas coisas. É muito pouco sabido, digamos assim. Se Sim. pesquisa muito pouco volumes altos. Uma coisa que é interessante quando a gente fala em volume de treino, o André, é que a gente tem trabalhos, né, que utilizam o volume de treino, que seria o número de séries por grupo muscular por semana. E aí, na hora que a gente vai Perfeito. comparar, né, os estudos, quando a gente pensa em fazer uma meta-análise, a gente tem um problema metodológico, que é qual? Um estudo foi lá e colocou um treino, por exemplo, fez um treino que, numa sessão, ele já fez, por exemplo, as 12 séries da semana que você sugeriu. E um outro estudo, ele faz também as 12 séries na semana, só que ele faz um dia 6 séries e outro dia 6 séries, que é ao total dá 12. Uhum. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação a isso. O que é mais importante, o volume semanal total ou a frequência semanal de treino? Ou seja, eu distribuir, né, esse volume de treino ao longo da semana. O que você acha que faz mais diferença aí? Ou se não faz? Eu, não, pessoalmente, eu prefiro, quando eu fazia o treino realmente pesado, etc., eu preferia fazer sessões únicas na semana. Eu achava que isso era o ideal. Hoje em dia, talvez o que os artigos falam é que, sendo volume semelhante, não faça tanta diferença. Então, se tu Sim. fizer 2 sessões de treino, ou 3 sessões de treino, ou uma sessão de treino, mas o volume é o mesmo, a diferença vai ser muito pouca. Talvez existiria uma vantagem, mas talvez seja muito pequena se tu fizer 2 ou 3 vezes, simplesmente porque vai estar mais descansado, né? Mas eu vejo é, a frequência semanal, em geral, ela é importante, digamos assim, se eu fizer 2 vezes por semana e eu conseguir nessas 2 vezes por semana fazer mais séries do que eu faria uma vez por semana, aí é uma vantagem, aí eu vejo como vantajoso. Mas se no final das contas o volume semanal é o mesmo, a vantagem vai ser muito pouca, se é que existe alguma vantagem de treinar com frequências maiores. Pelo menos é que as meta-análises que eu tenho visto, que os artigos que eu tenho lido, Sim. apontam para que o que determina realmente é o volume total semanal, independente da frequência. Mas Quando, se houver alguma vantagem, é muito pequena. Não vai ser isso que vai determinar que, os efeitos hipertróficos. concordo com você. Agora, um outro também viés, o problema metodológico que eu vejo é quando a gente vai calcular o volume de treino e Uhum. principalmente quando a gente tem exercícios multiarticulares. Por exemplo, uma puxada, né, puxada na frente, que trabalha, faz flexão de cotovelo e entra bíceps. Na prática, você contabiliza já esse exercício para o bíceps ou não? Pois No é uma relação ao excelente pergunta. volume. Eu acho que na relação volume, aí é minha opinião, eu acredito que talvez deveria contar, mas ao mesmo tempo é complicado fazer isso na prática, né? Eu acho que quem treina é muito complicado de fazer, mas talvez deveria. Mas por questão de praticidade, talvez daria para fazer, de repente, só aquela questão de usar grupos musculares maiores, utiliza mais séries ou mais volume do que músculos menores. E aí isso já acabaria entrando na relação. Mas eu acredito que sim, eu acho que para o meio científico deveria sim contabilizar multiarticulares para esses músculos menores, tipo bíceps, tríceps, etc., deveriam ser contabilizados. Mas acho que na prática é meio difícil de fazer isso. Eu acho que Sim. na prática é mais fácil chegar e músculos menores faz menos séries em geral e músculos maiores faz mais e parte daí. Mas infelizmente a gente ainda carece de muitos estudos na área de treinamento, né? Mas eu acho que tem grupos brasileiros que estão fazendo excelente trabalho nessa área e, tem colaborado muito, acho que no meio científico, acho que a gente acho que os brasileiros são os que mais publicam recentemente, eu acho, e publicam com diversas metodologias diferenciadas ou diversos treinos diferentes que acabam recentemente eu acho que eu vi, principalmente a questão, por exemplo, da falha muscular. Essa foi uma questão que eu vi que tem artigos recentes de grupos de brasileiros muito interessantes, mostrando que se a questão da falha muscular é
pouco relevante, digamos assim, para a hipertrofia muscular, se comparado com o volume total, por exemplo, né? Então, essa ideia de que a falha muscular é importantíssima para o crescimento muscular eu sempre pensei essa questão como uma. Eu nunca entendi por que pensam que chegar à falha, aquela última repetição, uma ou duas repetições, uma repetição mágica que determina todos os efeitos anabólicos. Nunca fez sentido fisiologicamente. Mas, felizmente, agora, com os estudos mais recentes, principalmente de pesquisadores brasileiros, esse mito acho que está caindo por terra. E a gente começa a entender que realmente o que demonstra, o que está relacionado com a hipertrofia muscular é o volume de treino, principalmente. E é bem interessante isso que recentemente saiu um artigo em esse ano, acho que foi 2020, em que faz associação de volume de treino com biogênese ribossomal. Quando eu vi aquele artigo, eu achei sensacional. Ele mostrou que o aumento do número de séries aumenta a resposta da biogênese ribossomal. Então, para mim, faz todo sentido. Aumenta a quantidade de séries, aumenta a mecanotransdução nesses músculos, aumenta a resposta anabólica, relacionado tanto à síntese proteica como à biogênese ribossomal, e isso gera resultados maiores. Então, o indivíduo que consegue suportar um volume maior vai ser o indivíduo que provavelmente vai ter respostas anabólicas maiores. Legal. A última pergunta dentro de volume de treino, para a gente passar para o próximo tema. Treino volumoso, ele aumenta o risco de lesão? Isso é verdade? Pois acho que isso é uma das perguntas que mais as pessoas acreditam que mais volume, claro, quanto mais tu tiver exposto a um treino, maiores as chances de lesão, é claro. Com lesão de treino na verdade, o quê? Não necessariamente o volume, mas mais precisamente seria como se fala, a má prática ou a má forma do exercício, né? Fazer aqueles exercícios extremamente roubados, por exemplo. E isso, a má forma do exercício quando é que o indivíduo faz uma péssima movimento daquele exercício. É quando ele está mais próximo da falha muscular. Né? Quando ele está mais próximo da falha muscular, é que ele vai acabar roubando, vai acabar fazendo movimentos errados. Sim. Então, se o indivíduo realiza um treino de alto volume e não chega a falha, ele para algumas repetições anteriores, descansa o suficiente, 1 minuto, 2 minutos, para poder realizar uma nova série e assim aumentar o volume, esse indivíduo vai ter menos risco de lesão. E o que alguns artigos têm demonstrado é que qualquer efeito possivelmente associado à lesão do treinamento de força ou do volume, é muito menor, qualquer malefício, repetindo, qualquer malefício associado com o volume do treino, ele não se compara aos benefícios do mesmo exercício para colaborar, para evitar as lesões. Então, se tu realizar um treino de alto volume, tu vai ter melhores, digamos assim, proteção para o exercício. Desculpa, para as articulações, para o músculo, etc. Então, eu acredito que as lesões estão mais associadas com a má forma, com a má instrução, e normalmente esses momentos acontecem principalmente perto da falha e não com alto volume. Então, não me parece ser muito... apesar de poder fazer sentido, porque quanto maior volume, mais tu se expõe, mas mesmo assim os benefícios são muito maiores fazendo treinamento de alto volume. Então não acredito que seja tão ruim. Eu acho que o principal o que leva à lesão são exercícios ditos de alta intensidade, que na verdade não é de alta intensidade, mas de alta percepção de esforço, onde a forma não é a mais apropriada, digamos assim. Então, nesses momentos, ao contrário, eu acredito que seja exercícios de alta intensidade, principalmente intensidade na percepção subjetiva de esforço, que leva à lesão e não necessariamente ao alto volume. O alto volume, é bem pouco provável que o alto volume, por si só, se feito de maneira correta, leva à lesão. Legal. Bom, agora vamos voltar um pouquinho aí para biomol, né? E falar um pouquinho de suplementação, né? Porque quando a gente fala em hipertrofia, nutricionistas, nutrólogos, profissionais de educação física já pensam, tem que ingerir muita proteína, tem que fazer suplementação proteica, tem que tomar whey, uns falam que tem que tomar até BCAA, mas tudo bem.
mas pouca gente se discute, né, sobre o papel dos carboidratos. Então, eu queria saber o seguinte, será que os carboidratos eles são necessários? Será que eu posso utilizar uma estratégia de combinação de carboidrato com proteína para potencializar o ganho de massa muscular? Se sim, você poderia explicar o mecanismo? Em relação aos carboidratos. Sim. Tá. Não, sim, os carboidratos, né, por muito, muito tempo. Aliás, um pouquinho antes de falar dos carboidratos, o crescimento muscular, o que se iniciou lá em 2001, quando os primeiros artigos de biologia molecular começaram a identificar as rotas que levavam à hipertrofia muscular, se identificou a rota principalmente dos hormônios de crescimento, o IGF-1, por exemplo, né? Então, lá do IGF-1, lá de cima, lá quando o IGF-1 se liga ao receptor e faz toda a cascata de reação anabólica, era mais ou menos como se conhece em outros tipos de células, como o câncer, por exemplo. Tem a relação do receptor do IGF-1, que liga toda essa cascata de sinalizatórias intramusculares, que vai lá, receptor do IGF-1, aí passa para AKT, ou AKT, e depois isso levaria para a mTOR, e de mTOR iria para P70 ou também para 4BP1, e isso geraria SYNC-proteína. Isso é uma rota que é canônica, digamos assim, entre várias células aliás, praticamente todas as células, né, que nós temos, incluindo as células cancerígenas. E aí se descobriu que isso também ocorria no músculo. Então, o receptor de IGF-1 é muito semelhante ao receptor de insulina. Então, o que as pessoas acreditavam, né? Que a insulina é anabólica. E, de fato, a insulina é anabólica, né? A insulina se liga ao receptor e faz uma cascata de reação muito semelhante, ou aliás, é a mesma cascata de reação do IGF-1. Se ligando, aumentando a fosforilação de AKT, mTOR, P70, 4BP1 e SYNC-proteína, blá, blá, blá. Tudo que a gente já conhece. Então, fazia sentido, né? Então, ingere carboidratos. Então, desde 2001 existe essa ideia. Todo esse eixo de sinalização está ativado com a insulina, com o IGF-1 e etc. Então, insulina, né, ingere carboidrato, aumenta a insulina vai ativar toda essa cascata de reação, levando a síntese proteica. Era perfeito, fazia sentido. O que acontece é que lá agora não me lembro o ano, 2000 desculpa, e tem outra questão muito interessante, é que quando se analisava os músculos após o treinamento, principalmente em animais, mas em humanos também, desculpa, em humanos e animais, com a atividade mecânica, existe uma proteína, a mTOR, que a gente já falou, em que tem uma fosforilação nela, que se chama fosforilação da serina 2448. E ela estava sempre aumentada com o treinamento físico ou com atividade mecânica. E até 2005 se acreditava que essa fosforilação era por conta da AKT. Então fazia sentido. IGF-1, AKT, mTOR, síntese proteica. Fechou? É isso que quando faz um exercício físico, como treinamento de força, ativa essa cascata. E estava sempre lá, mTOR fosforilado. Perfeito. Entretanto, foi só em 2005 que a gente acabou descobrindo que, na verdade, essa fosforilação de mTOR em serina 2448 era, na verdade, fosforilada por P70, que é embaixo de mTOR. Então, mTOR, P70, e P70 retroalimenta para mTOR. Isso foi em 2005. E de lá, mesmo assim, de lá para cá, todo mundo continuava repetindo esse dogma. Ah, não, insulina ativa AKT, AKT ativa mTOR, mTOR ativa P70 e blá, 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 e gera síntese proteica. Então, acho que foi 2016, eu acho, eu principalmente fiquei cansado e acabei escrevendo um artigo sobre isso para mostrar pro meio acadêmico que serina 2448 não é devido à AKT, ela é devido à P70. E com os estudos que surgiram mais recentemente, desde 2010, por aí, principalmente de alguns laboratórios aqui nos Estados Unidos, demonstraram que mTOR, após o exercício, ela é ativada sem a necessidade de IGF-1 e AKT. Ela é completamente dependente de AKT, com mecanotransdução. Então, eu estou referenciando... Os estudos anteriores estavam corretos, IGF-1 faz essa sinalização, mas a mecanotransdução, que é induzida pela contração muscular, ela ativa a mTOR independente de AKT. Ela não utiliza o eixo IGF-1 AKT para ativar ativação direta.
É ativação direta, exatamente, através de outros mecanismos que ainda está tentando ser entendido, mas ela ativa mTOR sem necessidade da insulina e sem necessidade de GF1 ou do eixo ou da própria AKT. Ela é completamente dependente. Então, se tinha a ideia de que com carboidratos, tu ingere carboidratos, aumenta a insulina e ativa isso. Então, tu poderia dizer, ok, então o treino aumenta a mTOR, então tu ingere carboidrato e ingere insulina, e isso iria aumentar ainda mais mTOR. E isso aí iria aumentar muito mais a síntese proteica e hipertrofia. Mas não é o que a gente encontrou. Todos os artigos que usaram carboidrato, proteína, e usavam carboidrato junto, eles usavam proteína e aminoácido, proteína e carboidrato. Então, se dizia, o mix, a combinação de carboidratos e proteínas aumenta a síntese proteica e aumenta a hipertrofia. Mas era a combinação dos dois, não necessariamente era um ou outro, ou os dois juntos. Então, se tu não tem um grupo que faz carboidrato e carboidrato-proteína, não pode dizer que é o carboidrato. Se tu só tem placebo e carboidrato e proteína, tu está testando a combinação dos dois, mas tu não sabe qual dos dois é que é o hipertrófico de fato ou o anabólico de fato. O que a gente tem entendido mais recentemente é que é a proteína, não é o mix completo. É a proteína que é determinante para a hipertrofia. E nesse caso, a importância da proteína é na ingestão total diária, não necessariamente após o treino. Mas isso é outra discussão. Sim. Mas o que a gente conhece, o que a gente conseguiu determinar mais recentemente é que a quantidade de insulina que é anabólica após o treinamento é uma quantidade pequena. Qualquer quantidade de carboidrato que tu ingira após o treino, ela vai aumentar a insulina sim, mas ela não vai aumentar, digamos assim, a síntese proteica, se é que ela tenha efeito, ou se é que a mTOR ou a síntese proteica é importante para o treinamento, para a hipertrofia. O treinamento já faz isso, por si só. Ela não necessita de insulina, não necessita de carboidrato. Então, a gente publicou um artigo ano passado em que a gente fez exatamente isso. A gente deu placebo e deu carboidrato e verificou as respostas da sinalização intramuscular após o treinamento. E a gente percebeu que a insulina, oferecendo carboidrato, só carboidrato, tu tem um pico de insulinemia, que é o que se espera, claro. E aumentou muito a fosforilação de AKT, que é essa proteína que está associada com IGF-1 e após AKT. Mas qual foi os efeitos abaixo de AKT, mTOR, IP70, etc., toda via anabólica? Era a mesma coisa. Então, aumenta a sinalização de AKT, mas isso não tem reflexo nenhum embaixo na mTOR, justamente porque ela é ativada pelo exercício. Então, é muito pouco provável que o carboidrato em si só seja anabólico ou promova aumento de síntese proteica, ou o que quer que seja relevante para a hipertrofia. Porque esses carboidratos, claro, eu não estou falando aqui em glicogênio muscular, isso eu tenho que deixar claro, glicogênio muscular é outra questão, mas para respostas anabólicas, é muito pouco provável que o carboidrato, eu era um que fazia isso, quando eu treinava eu ingeria 100 gramas de carboidrato, porque na época era o que se sabia, mas hoje em dia, com os estudos mais refinados, com as ideias que a gente conhece mais de biologia molecular, a gente sabe que mTOR, toda via anabólica, ela é induzida por mecanotransdução, por contração simples, e não tem necessidade de ingerir carboidrato. Proteína seria outra coisa diferente. Proteína talvez sim, porque ela alimenta por outros fatores mTOR também. Mas aí, se precisa ser exatamente pós-treino ou não, aí é outra questão. Mas, a princípio, eu acredito que seja a quantidade total diária que importa, não tanto o horário. Isso é outra questão. E isso foi as bases também para a gente acabar discutindo sobre a importância da biogênese ribosomal. Voltando lá para o início, para a biogênese ribosomal. Muito se falava que tu precisa ingerir aminoácidos pós-treino porque aumenta a síntese proteica. De fato, todos os estudos que têm medido síntese proteica, que dão aminoácido depois do treino, aminoácido proteína, aumenta a síntese proteica de uma maneira absurda, muito grande, muito grande. Os efeitos de proteína pós o treino aumentam muito a síntese proteica em comparação com placebo. Mas o que aí os estudos fizeram? Tudo bem, aumenta a síntese proteica, mas ao longo do tempo, o que acontece? Ao longo do tempo, o que eles viram é que tomar agora, imediatamente após, 2 horas após, ou horas atrás, ou horas depois, não faz tanta diferença. Então, o que isso nos diz? É que a síntese proteica, de novo, lá voltando para o início, isso foi um dos motivos com que fez que a gente acreditasse
que a síntese proteica pós-treino não é tão relevante na hipertrofia se comparado com os efeitos crônicos oriundos do aumento da capacidade de tradução pela biogênese ribossomal. Se faz algum sentido o que eu acabei de falar. Legal. Só resumindo aqui, né? A mecanotransdução, ela ativa direto a mTOR. Mas não tem, assim, só a parte da mecanotransdução já ativa a mTOR, não tem nenhuma outra via de sinalização? Sim. Aí é que entra, digamos assim, os pontos de interrogação. Existe laboratórios, tipo o laboratório do Kimball e do Jefferson aqui nos Estados Unidos, que acredita que seja pela via da MAP kinase, ou da ERK. Sim. São uma via que é bem sabida, que aumenta por mecanotransdução e que ela ativaria de forma diretamente, não a mTOR, mas acima dela. Então, eles afirmam que seria a MAP kinase, ERK kinase. Tem laboratórios que defendem que é a FAK, F-A-K, que é a FAK kinase, que ela também estaria com isso. E tem gente, eu acho que outros grupos que falam de alguns fosfolipídios da bicamada lipídica. Fosfatídicos. Exato. Todo o diacilglicerol, toda aquela questão também faria essa sinalização para a mTOR diretamente. Então, teria algumas quinases ali que são completamente diferentes do eixo da AKT, que faria essa regulação diretamente sobre o complexo 1 da mTOR. Mas aí já é um pouco mais, digamos assim, nublado, porque tem grupos diferentes falando. A única coisa que você sabe nesse momento é que é completamente independente de AKT. A mecanotransdução ativa a mTOR independente de AKT. O problema é determinar quais são os fatores que estão relacionados a essa mecanotransdução. Se é a FAK kinase, se é a MAP kinase, se é a ERK, se é diacilglicerol, se é ácido fosfatídico. Tem toda talvez todos eles, talvez a combinação deles a gente não conhece muito bem. Mas faz sentido ser principalmente da questão da camada bilipídica, porque tem todos os ácidos da camada bilipídica ali, que com certeza com a contração acaba liberando talvez um ácido fosfatídico, alguma quinase ali que acaba fosforilando, acaba ativando alguma quinase nessa via, independente da AKT. Então, a gente sabe que é independente da AKT, a gente só não conhece precisamente ainda o mecanismo. Mas já tem bastante candidatos aí para determinar qual deles que é, de fato, a quinase responsável. Se não for uma, talvez mais de uma, na verdade. Sim, eu sempre acredito que é multifatorial essa parte do biomol aí, não dá para falar assim, pelo menos é um ponto de vista meu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre após o treino de musculação, né? Um período de recuperação, né? E aí a gente vê muitas técnicas, né? Que são novas, e o pessoal começa a falar, não, faz isso que funciona, que você vai recuperar mais rápido. E após esse treino, né, de musculação, profissionais de diferentes áreas, entusiastas da musculação, eles utilizam diferentes estratégias para otimizar, né, o período de recuperação, para que ele se recupere mais rápido e consiga treinar no outro dia melhor. Dentre essas estratégias, a primeira que eu gostaria que você abordasse é sobre, até um paper que você também publicou, sobre a imersão na água fria. Ela não é muito utilizada, né, na musculação, mas ela é utilizada muito para o pessoal aí do futebol, pessoal da corrida, né? Acabou de correr, cai naquele tanque, né, de gelo. Sim. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Oi? Rugby faz muito. Isso, e rugby. americano, acredito que faça muito. Então, eu gostaria que você explicasse se funciona, se não funciona, por cara da musculação, e se o mecanismo, né, molecular, se você puder explicar isso para a gente também. Então, o que o pessoal, acho que também, principalmente em algumas competições, então, vamos explicar rapidamente então, o que é o banho de água fria. Então, muitos atletas, eles utilizam eles colocam sobre talvez 10 graus centígrados, ou talvez um pouco menos, alguma coisa assim, um banho de água gelada, em que normalmente eles se submergem, principalmente os membros inferiores, qual é a ideia deles? Né? A ideia é que com a diminuição da temperatura, tu vai diminuir a resposta inflamatória, digamos assim. Acredito que esse seja o principal. Diminui a resposta inflamatória após uma sessão de treino ou após um evento esportivo, e após esse evento esportivo ou após a sessão de treino, essa água gelada acalmaria, digamos assim,
o processo inflamatório. Porque existe uma ideia, principalmente que é oriundo da medicina, ele veio da medicina para a área da fisiologia esportiva, em que o processo inflamatório é um processo danoso. Isso, é claro, na medicina faz completo sentido, porque na medicina existe diversos problemas relacionados com o processo inflamatório. E claro, ele pode ser danoso, pode ser. Tu não quer que nem eles chamam de um storm de cytokine, um aumento muito grande de citoquinas inflamatórias pode causar, claro, diversos problemas. Mas na questão do exercício físico, o processo inflamatório é um processo, digamos assim, recuperativo, que faz parte do processo de recuperação. Então não é um processo patológico. A gente precisa tirar a ideia de que a resposta inflamatória do treino é um processo patológico. Ele não é um processo patológico, ele é um processo fisiológico e ele precisa ocorrer. O problema é que, claro, a gente consegue entender por que um atleta vai fazer isso. Por exemplo, imagina um atleta de sprint, por exemplo, um atleta vai fazer 100 metros rasos. Se ele vai correr daqui a algumas horas, ou mesmo no dia seguinte, ele quer reduzir o processo inflamatório, ele quer reduzir as dores, principalmente do treino, para que ele possa performar de novo em algumas horas ou no dia seguinte. O problema é quando isso se torna algo recorrente. Quando o atleta ou quando o treinador coloca o atleta dele em banhos de água fria, digamos assim, acho que o termo correto é cold water immersion, que é imersão de água gelada, digamos assim, né? Quando imerge em banhos, faz banhos de água gelada repetidamente, tu bloqueia diversos processos anabólicos e inflamatórios regenerativos que ocorreriam naturalmente. Então, se não é algo que se tu vai fazer por uma sessão de treino porque tu está competindo e quer performar daqui a algumas horas, se for uma vez, ok. Agora, o problema é quando isso se repete toda a sessão de treino. Então, o que a gente fez? A gente estudou, a gente colocou sujeitos em água normal e em água gelada. E a cada sessão de treino, durante várias semanas, 12 semanas, e o que a gente viu com isso, mas isso em relação ao treinamento de força, ao treinamento resistido, à musculação. O que a gente viu é que se os sujeitos que realizavam imersão em água gelada, após cada sessão de treino, em volta de 10 graus, acho que era 10 graus, por 15, 20 minutos, toda a resposta anabólica, toda não, mas boa parte da resposta anabólica acabava sendo reduzida. E isso, ao longo das 12 semanas, acabou com que eles tivessem respostas anabólicas menores, ou seja, a hipertrofia das fibras musculares foi menor em resposta ao treinamento, e os ganhos de força também foram menores. E após esse paper que a gente publicou em 2015, foi um paper bem interessante, acho que a gente publicou no Journal of Physiology, ele foi pego assim, por diversas revistas internacionais, BBC, muitas revistas internacionais pegaram esse estudo, porque foi um estudo bem interessante mesmo. A gente fez tanto um estudo agudo como um estudo crônico. E a gente viu que no efeito agudo, ele reduzia os efeitos dessas cascatas, a gente está falando, das cascatas de mTOR, todas as cascatas relacionadas com mTOR e etc., e vias anabólicas estavam diminuídas após uma sessão de treino. E isso ao longo do treino, após cada sessão de treino, que os indivíduos faziam isso, no grupo que fez o Cold Water Immersion, ou no grupo que fez o banho de água gelada, a imersão de água gelada, que eles acabavam tendo menores ganhos hipertróficos e menores ganhos de força. Então a nossa conclusão é que sim, esses processos que ocorrem com o treinamento são benéficos, são fisiológicos e são necessários para a adaptação do treinamento. E que essa ideia de que a gente deve diminuir a inflamação não é tão benéfica assim para o músculo. Então, a gente desaconselha completamente esse banho, essa imersão em água gelada, a não ser, claro, que seja necessário para performar nas próximas horas, mas de forma sistemática, de forma nenhuma. De forma sistemática, ela acaba prejudicando a adaptação ao treinamento. E desde 2015, quando a gente publicou esse artigo, já tem uma série de artigos agora, mais recentes, por grupos que replicaram esses estudos. Outros grupos de pesquisa em outros países já chegaram a respostas muito similares ao que a gente mostrou em 2015. Então, eu acho que está bem claro que a imersão em água gelada após uma sessão de treino, porém é importante falar isso. Tem pessoas que têm pregado que esse banho de água gelada seja utilizado
algumas horas após ao treinamento. Isso a gente não sabe muito bem os efeitos, mas o que a gente pode dizer é que a imersão de água gelada imediatamente após ao treinamento não, digamos assim, bloqueia os efeitos positivos sobre a adaptação muscular do treinamento. Agora, quando esses indivíduos começam a fazer muitas horas depois, aí a gente não tem muita evidência para falar. Mas nesse trabalho, vocês chegaram a avaliar a dor? Porque, por exemplo, o cara fez exercício, aí ele está sentindo dor, se ele cai na água gelada, né? Vocês mediram dor, mudou alguma coisa ou não? Pois é, o que a gente... Então, uma das coisas que a gente estudou depois também foi se realmente a imersão de água gelada reduzia a inflamação. Então, parece, baseado no que a gente publicou, que o efeito sobre os efeitos sobre a inflamação são muito pequenos. Pode até dar um efeito de anestesia. E esse efeito de anestésico talvez exista sim, diminui a percepção de dor, mas não necessariamente diminui a inflamação. Então, os indivíduos que estão fazendo isso para reduzir a inflamação, nem isso estão conseguindo. É bem provável que tu consiga diminuir, tu consiga causar uma anestesia muscular ou uma anestesia diminua a dor, mas mesmo assim não está influenciando muito a inflamação, não. Todas as citoquinas que estão envolvidas lá, que estão aumentadas com o treinamento, elas continuam aumentadas mesmo depois com banho a imersão de água fria. Então, nem aquilo que eles querem fazer necessariamente realmente tem um efeito. É só um efeito anestésico mesmo, é só um efeito de redução de dor ali. Então, de novo, se vai performar daqui a algumas horas, se aquela dor é incapacitante, se aquela dor o indivíduo não consegue suportar para fazer um treinamento daqui a algumas horas, ou uma prova daqui a algumas horas, tudo bem, é ok. Mas de forma sistemática, no treinamento, é desaconselhável. Com certeza que isso é desaconselhável. Legal. Vandré, eu vou ativar aqui os comentários, porque está chegando o nosso tempo aí final, para as pessoas... pessoal, ativei os comentários aí, quem quiser fazer alguma pergunta, o professor Vandré, ele vai escolher, tá? Uma ou duas questões, porque eu não sei nem se vai dar tempo. Tá? Enquanto o pessoal faz perguntas aí, Vandré, você dá uma rolada aí na barra aí, você consegue ver aí quem vai fazer perguntas, você pode escolher. Enquanto você escolhe, vou dar os recados finais. Pessoal, todo mundo que tiver interesse em pegar os artigos, tá? Eu separei, eu criei uma pasta de artigos com todos os artigos que o professor Vandré publicou e apresentou aqui na live. Então é só mandar um direct para mim, eu vou mandar o link para você e você tem acesso aos artigos que ele explanou aqui na live de hoje. Além disso, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Freitas, do MBE Brasil. Então, quem não me segue, depois que acabar a live, dá um seguir lá, que eu posto conteúdos na área de musculação diariamente, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Ok? E segunda-feira agora, a gente começa a semana do MBE Brasil, no qual vai ser uma semana de lives com conteúdos exclusivos sobre musculação. Ok? Escolheu aí, ô professor Vandré? Pode mandar bala aí. Muito boa, que é do Douglas aqui, perguntou aqui sobre estudos crônicos na mesma onda da imersão de água, com estudos crônicos com anti-inflamatórios, se interfere na hipertrofia. Essa também é outra questão muito semelhante com a imersão de água, e realmente, o que a gente também já publicou também artigo com ibuprofeno, após uma sessão de treino. E que a gente viu que com ibuprofeno, após uma sessão de treino, aliás, antes da sessão e após a sessão, esse ibuprofeno em doses que são 400 miligramas, que não é uma dose muito grande, 400 miligramas já é suficiente para afetar toda aquela cascata de reação que a gente falou, emitória, etc. Então a gente já sabe, por exemplo, que o músculo expressa COX-1 e COX-2, e esses ácidos, principalmente o ácido araquidônico, né, que o principal deles é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele é pego pela COX-2 e transforma em toda a prostaglandina, etc. E a gente sabe, faz poucos anos a gente já conhece que a COX-2 é expressada no músculo. Então, esses anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, eles vão para dentro do músculo, pode ser também fora do músculo também, mas pode ir no músculo também, inibe a COX-2 e inibe a formação de prostaglandinas. Então, o que o treinamento faz? O treinamento, ele promove o aumento de prostaglandinas, aumento de leucotrienos, toda aquela cascata de reação inflamatória. O músculo expressa também os receptores de prostanoides. Então, essas prostaglandinas são
percebidas pelo músculo, ou são os receptores percebem as prostaglandinas e And- ativa uma cascata de reação. E o André, buprofeno faz isso. nós vamos cair e aí nós volta de novo, pode ser? Pode